Irmãos queridos, nós vamos agora para a análise de mais 5 declarações sobre a doutrina da revelação. 31ª. Honra, nós já vimos 30, agora nós vamos então para a 31ª. Honra a promessa de Cristo e exerce com prudência seu ministério de ensino, pregador que o sujeito que fala ao ponto de vista comum das gerações passadas de cristãos. O Senhor Jesus prometeu que pelo Espírito Santo auxiliaria os seus discípulos a lembrarem-se daquilo que o próprio Cristo lhes havia ensinado. Então, há uma promessa de um trabalho contínuo do Espírito Santo na vida da igreja, ajudando assim os cristãos a manterem viva a pregação de Cristo, aplicando-a aos seus mais diferentes contextos históricos, às mais diferentes demandas culturais, psicológicas, filosóficas, políticas, como também podemos considerar como parte integrante dessa promessa aquele auxílio do Espírito Santo mediante o qual a igreja vai progressivamente conhecendo os aspectos mais diferentes da doutrina. Quer dizer, tornando assim a sua compreensão da verdade cada vez mais profunda e transformadora para a vida dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa igreja sempre teve ao seu lado, agindo nos seus cultos, nas suas reuniões nos lares, nas classes de escola dominical, a igreja sempre teve a presença do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo. Isso significa, portanto, que nesses últimos 2000 anos, o Espírito Santo nunca se apartou da vida da verdadeira igreja. Não estou falando que o Espírito Santo nunca se apartou das instituições religiosas que se chamam cristãs. O que eu estou dizendo é que dentro e fora dessas instituições há uma igreja. E o Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo socorreria essa igreja, a fim de que ela crescesse na compreensão da verdade revelada. Então, honra essa promessa e exerce com prudência o seu ministério de ensino, o pregador que sujeito que fala ao ponto de vista comum das gerações passadas de cristãos. Então, vamos ao ponto. Por que eu digo que exerce com prudência o seu ministério de ensino? Porque é possível que eu contribua para o avanço da teologia, para os seus desdobramentos, e que de uma forma muito especial eu seja socorrido pelo Espírito Santo no sentido de aplicar a doutrina ao contexto histórico, dentro do qual estou exercendo meu ministério. Então, mostrando as suas implicações práticas para as demandas existenciais, espirituais, intelectuais de momento. Agora, se eu falo algo que ninguém jamais falou na história da igreja, pode ser que eu esteja dando uma contribuição importante para o aprofundamento, repito, da compreensão doutrinária por parte dos meus irmãos na fé. Agora, pode ser que eu esteja falando asneira. E se aquilo que eu estou a declarar vai de encontro ao que foi ensinado nesses 2000 anos,
certamente eu estou equivocado. Portanto, deixa eu ajudá-lo a entender o ponto a partir, da apresentação da forma mediante a qual eu mesmo preparo os meus sermões. Eu costumo fazer o seguinte: eu leio a Bíblia, o texto que eu vou levar para o púlpito, inúmeras vezes, até estar imerso nele e em contato com sua beleza, com seu poder transformador, com a sua relevância. E aí então eu chego às minhas conclusões pessoais sobre o texto, eu e minha Bíblia na língua portuguesa. E aí então eu passo para o trabalho exegético, de consultar no grego o sentido das palavras, e o sentido das palavras dentro do contexto no qual elas estão inseridas. E aí vou para os comentários bíblicos. Busco sempre usar como referência os autores mais consagrados, das mais diferentes etapas ou eras da história da igreja, a fim de que, no contato com esses comentários, eu me certifique que a minha interpretação do texto vai ao encontro, se harmoniza ao que tem sido ensinado pelos cristãos nesses 2000 anos da história da igreja depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o ministério da pregação exige prudência. Não existe experiência mais embaraçosa, vergonhosa, mais constrangedora para a vida de um ministro do que ele ter que vir a público para dizer que se equivocou na sua interpretação das Sagradas Escrituras. O pior é quando nem isso ele consegue fazer, ou por vaidade ou por cegueira total. Então, é importante que eu tenha fé e desconfie de mim mesmo. Eu preciso ter fé na promessa de Cristo. E essa fé, portanto, me torna humilde e me faz aprender com os meus irmãos em Cristo. E por crer que nesses 2000 anos, homens e mulheres que amaram a Cristo ardentemente, pediram socorro do Espírito Santo a fim de que pudessem interpretar o texto de modo acurado. E hoje nós temos esse legado. E é um legado tão extraordinário que muitas vezes eu vivo uma música, não sei se foi feita pelo Milton Nascimento, mas cantada por ele. Ele diz assim: certas canções que ouço devem estar dentro de mim. E perguntar carece como não fui eu que fiz. Então você se depara com alguma declaração feita por um irmão na fé do passado, e você diz: meu Deus, que declaração linda! Como que isso não saiu de dentro de mim? Tem uma, por exemplo, que me parece que é do Henry Scougal, que diz assim: a beleza da alma consiste no objeto do seu amor. A beleza da alma consiste no objeto do seu amor. Isso é um negócio espetacular. Ou então, Agostinho: Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria. Ou quando Martim Lutero, ao interpretar a carta de Paulo aos Gálatas, diz que a justiça de Deus cai do céu como a chuva. Você não faz nada para obtê-la, você só recebe pela fé. Então, a confiança na promessa de Cristo me faz humildemente buscar ter acesso a esse patrimônio,
esse legado extraordinário. Veja, presente nas mais diferentes tradições da verdadeira espiritualidade bíblica. Você vai encontrar no melhor do catolicismo, no melhor do arminianismo, no melhor do calvinismo. Agora, por outro lado, eu preciso de humildade. Humildade que me leva a desconfiar de mim mesmo. De saber que quando eu vou para as Sagradas Escrituras, eu carrego comigo preconceitos, ideologias políticas que me são caras, vamos assim dizer, vícios teológicos, especialmente quando a doutrina equivocada que eu passei a acreditar me foi ensinada por alguém que é muito importante na minha vida, que me é muito caro, ou com o qual eu tenho uma profunda relação afetiva. É muito difícil eu me desfazer daquela versão original, a fim de me abrir para uma compreensão mais fiel do texto bíblico. Então, honra a promessa de Cristo, permita-me repetir, e exerce com prudência seu ministério de ensino, o pregador que sujeita o que fala ao ponto de vista comum das gerações passadas de cristãos. Não é subserviência à tradição. Repito, é fé associada à humildade. Eu tenho de um lado a promessa de Cristo e do outro lado a minha finitude e o meu pecado, que podem fazer com que eu coloque nos lábios de Deus o que Deus nunca falou. Segunda afirmação, 32ª. Jamais devemos cometer o erro de confundir nossa interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. Isso é uma outra precaução que nós devemos ter. Então, quando eu declaro que a Bíblia foi inspirada por Deus e que essa inspiração é plenária e verbal, que ela diz respeito à totalidade do cânon sagrado e às próprias palavras empregadas, eu não estou com isso, me perdoe a obviedade, necessariamente dizendo que os cristãos saberão interpretar corretamente o texto inspirado. E pode acontecer de essa interpretação da Bíblia ser confundida com a própria Escritura Sagrada. Eu tenho para mim que esse é o motivo pelo qual não poucas pessoas têm problema com o cristianismo. E dentro das nossas igrejas, irmãos nossos ou membros de instituições religiosas cristãs carregam uma amargura secreta em relação a Deus pelo fato de não verem muita beleza na Bíblia. De, assim, entenderem que as Escrituras estão repletas de absurdos e de declarações que não são condizentes com a crença num ser perfeito. Quer dizer, declarações que são atribuídas a um ser infinito, perfeito em todos os seus atributos, e que não são dignas do Criador. Em não poucas ocasiões, quando nós vamos observar o teor da crise teológica, observamos que, na verdade, essa pessoa está atribuindo às Escrituras Sagradas a sua interpretação do texto, ou seja, ela está confundindo a Bíblia com a sua interpretação da Bíblia. Isso fazer essa diferenciação é de fundamental importância para que nós não percamos o encanto por Cristo. Porque frequentemente a igreja, repito, põe na boca de Deus o que Deus nunca falou. E ao fazer isso,
faz com que a nossa teologia perca em beleza, em encanto, em simetria, em profundidade. Então, é muito importante que nós não confundamos a nossa interpretação das Sagradas Escrituras com a própria Bíblia. 33ª afirmação. As Escrituras apresentam preceitos morais e doutrinas. Jamais devemos dissociar a prática do cristianismo dos motivos para a prática do cristianismo. Olha, eu não tenho palavras para enfatizar a importância desse ponto. Quer dizer, eu não tenho palavras para descrever a importância desse ponto. Porque eu observo hoje nas redes sociais até mesmo pastores que declaram que os cristãos não devem se preocupar com a doutrina, mas tão somente com a prática do cristianismo, que a doutrina engessa a vida cristã. Em primeiro lugar, alguém declarar que a doutrina não importa, é uma afirmação doutrinária. Então essa é a primeira contradição. Segundo ponto, quando dissociamos a doutrina da prática da vida cristã, nós estamos nivelando o cristianismo à moralidade. Ora, não cristãos falam sobre o amor, não cristãos falam sobre a justiça, não cristãos falam sobre a equidade, entre tantos valores mais que são comuns a cristãos e não cristãos, porque todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que diferencia a ética cristã da ética não cristã é a doutrina, os motivos, as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. Então, nós nos comportamos de uma determinada forma, veja, porque a doutrina nos condiciona a assim o fazer. Porque eu acredito que Deus, no tempo e no espaço, enviou o seu único filho para morrer pelos meus pecados, é que eu ofereço a minha vida a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável ao meu Criador. É porque Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, que eu desejo imitá-lo. E veja, viver uma vida de santidade não para viabilizar o projeto da humanidade. Não, eu faço primordialmente porque eu quero dizer para Deus: eu o amo. E eu peço que tu vejas a expressão do meu amor nesse ato de obediência. Então, é uma loucura dissociar a prática do cristianismo das doutrinas do cristianismo. São essas doutrinas que nos motivam a viver. São a razão de ser da nossa ética, em razão de Deus ser quem Ele é. E de eu representar para Ele o que eu represento, e do seu Filho ter operado na minha vida aquilo que pela sua graça realizou, que eu vivo de uma determinada maneira. Olha, deixa eu dar um exemplo, entre outros. Quando eu olho para Jesus morrendo na cruz pelos pecadores, essa é a força propulsora do viver cristão. Nós somos chamados por Cristo para oferecer a nossa vida em amor sacrificial aos seres humanos. Então não sou eu aqui tão somente querendo viabilizar a vida em sociedade. Mais do que isso. Eu não preciso de regeneração para fazer o bem pela minha cidade. Eu preciso de regeneração para fazer o bem pela minha cidade para a glória de Deus. E quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu encontro o motivo dos motivos
para oferecer a minha vida em sacrifício vivo ao reino de Cristo. Porque tudo que eu quero é reproduzir a sua forma de viver. O que eu quero é que na minha morte também, pessoas encontrem a vida. Embora eu não possa oferecer o meu ser como sacrifício pelos pecados dos demais seres humanos, eu posso oferecer o meu ser a Deus como sacrifício, a fim de que esses se tornem partícipes das bênçãos provenientes do sacrifício de Cristo. Então, em nome de Jesus, esqueça a ideia de um cristianismo não doutrinário. Os cristãos de vida mais assimétrica, os cristãos mais confusos, os cristãos mais conduzidos por um zelo sem entendimento, por um fanatismo cego, são justamente esses aos quais falta o conhecimento da doutrina. É dever nosso, portanto, conhecer teologia bíblica, conhecer as doutrinas que emergem naturalmente do texto, ok? E é de fundamental importância que conheçamos o sistema. O que essas doutrinas que encontramos nas passagens bíblicas, veja só, o que elas revelam sobre Deus, sobre o homem, sobre o plano da redenção. Veja, como essas doutrinas devem ser vistas à luz do todo do corpo doutrinário e qual é a relação dessas doutrinas umas com as outras. Então, isso é de fundamental importância, nesses dias, o resgate de um cristianismo doutrinário. Nesse sentido, eu acredito que eu cumpro o meu papel na edificação da igreja, e aqui, é claro, seguindo minhas convicções doutrinárias, seguindo o meu coração, a minha consciência, proclamando o sistema teológico do calvinismo, que eu continuo a acreditar, e agora mais do que jamais, em toda a minha vida, que o calvinismo é o cristianismo que se achou. É o estágio do desenvolvimento intelectual da igreja mais profundo. Bom, então, as doutrinas iluminam os preceitos... deixa eu repetir o verso. Olha só, já estou elevando os meus artigos de fé à condição de verdade inspirada. As Escrituras apresentam preceitos morais e doutrinas. Você concorda comigo? Preceitos morais e doutrinas. Ela nos chama para vivermos de uma determinada maneira e nos apresenta os motivos para o comportamento cristão. Ok? Jamais devemos dissociar a prática do cristianismo dos motivos para a prática do cristianismo. Esses motivos são essencialmente doutrinários. Ora, por que pregamos o evangelho? Por causa da doutrina. Ora, por que no caminho de Jerusalém para Jericó nós paramos para ajudar aquele que foi espancado? Porque nós temos uma informação sobre aquele sujeito que está em agonia na beira da estrada. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quarto ponto, ou 34º ponto. As doutrinas iluminam os preceitos morais. Então, quando eu conheço uma doutrina como a da encarnação, que Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos, eu tenho áreas importantíssimas da ética cristã iluminadas por esse exemplo de Cristo. É claro que isso vai ter uma implicação para a concentração de riqueza por parte dos cristãos. Por exemplo, sabe? Ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Como que um rico que se aproxima do Evangelho vai continuar no seu mesmo padrão de vida depois de ter conhecido aquele que, sendo rico, se fez pobre? Para comunicar riqueza, para socorrer os que careciam dos recursos que sobejam no Salvador. Então, as doutrinas iluminam os preceitos morais.
e a observância em amor dos preceitos morais prepara o coração para o discernimento e apreciação da verdade teológica. Trata-se de algo que se retroalimenta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A doutrina ilumina o preceito moral, me apresenta a sua razão de ser, o seu fundamento, até mesmo poderia dizer metafísico, teológico metafísico. Então a doutrina por exemplo, vamos pensar em algo como a democracia. A doutrina projeta luz sobre esse tema, porque se eu creio na queda, eu tenho que ser sempre radicalmente contrário a qualquer espécie de governo totalitário, porque a doutrina da queda me faz desconfiar do homem. A doutrina da criação do homem à imagem e semelhança de Deus me faz também repudiar o fascismo, pelo simples fato de essa doutrina estabelecer em definitivo a dignidade de cada homem e de cada mulher. O que significa, portanto, quando vamos aplicar essa doutrina ao tema dos sistemas políticos, o princípio, deixa eu formular a frase, o conceito está todo na minha cabeça, eu só quero falar da forma mais clara possível. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: estamos nós lidando com o tema da democracia, fascismo, totalitarismo, com os sistemas políticos em geral, a forma de se governar uma sociedade. Então estou dizendo que a doutrina da queda me faz abominar a ideia de um ser humano investido de autoridade absoluta, porque a probabilidade desse homem usar desse poder para a prática do mal é concreta. Esse poder tem que ser diluído. Esse homem, quer dizer, a classe governante tem que estar sempre sob a vigilância da sociedade, porque, como alguém já disse, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. A nossa natureza não dá conta de uma relação com o poder dessa natureza. Então, por isso, nós precisamos de uma imprensa livre. Por isso, nós precisamos de eleições gerais. Porque somente assim nós vamos retirar dos cargos que ocupam representantes políticos incompetentes ou corruptos, ou ambas as coisas. Okay? Agora, ao mesmo tempo, eu defendo regimes democráticos porque, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, é indigno da santidade da sua vida, do seu valor aos olhos do Criador, ele ser governado sem o seu consentimento. Ser tratado como gado, não ter voz. Viver à mercê das decisões de um filho de Adão, investido de autoridade absoluta. Então a doutrina, ela inspira, ela lança luz sobre o preceito moral. Então, eu vou falar sobre segurança pública, por exemplo, que é uma área que eu estou bem envolvido. A doutrina dirá para mim o seguinte, que por um lado, eu preciso saber que a queda faz com que eu jamais prescinda ou lute para que a sociedade venha a prescindir de um Estado que age coercitivamente sobre a vida da sociedade. A queda torna uma instituição, por exemplo, como a polícia, absolutamente indispensável para a vida em sociedade. Agora, ao mesmo tempo, a doutrina da queda me levará a lutar por modelos políticos e econômicos que não provoquem essa fera que está dentro de cada ser humano.
Os seres humanos não funcionam bem com a pobreza, com a desigualdade, com a escassez daquilo que é necessário para que suas vidas sejam preservadas. O ser humano não convive bem com a ideia de voltar para casa no final do dia, sabe, sem o pão para oferecer para os seus filhos. Então, eu vou lutar por modelos de sociedade que não funcionem como obstetras do crime, tornando patente o que está latente. Então, a queda pode operar das duas formas, a doutrina. Veja, como disse Agostinho, a meta do homem não é matar, é ser feliz. Matar é meio. Se o homem não precisa da prática do crime para ter algo como sexo, dinheiro e poder, ele não vai se envolver com o crime. Agora, é claro, exceto em casos nos quais se percebe a presença de uma psicopatologia severa. Sabe? Agora, sabemos, contudo, que mesmo a eliminação da desigualdade social, nós teremos problemas, porque a desigualdade é inerente à vida. Então, sempre nós nos depararemos com esse sintoma da queda chamado inveja. Porque uns são mais velozes do que outros, uns são mais inteligentes do que outros, uns são mais fortes do que outros. Uns têm uma aparência física que atende às demandas estéticas de momento mais do que outros, e por aí vai. E isso gera muito problema entre os seres humanos. Por isso que uma sociedade, vamos assim dizer, igualitária, continuaria a precisar de polícia. Contudo, nós temos evidências empíricas para o fato de que quanto mais há uma nação tem como característica a igualdade de oportunidade de vida, menos essa mesma sociedade precisará de prisões. Quer dizer, em outras palavras, deixamos de construir presídios quando construímos escolas. Educação não é panaceia, mas temos evidências empíricas para o fato de que uma sociedade mais bem educada, onde pessoas têm acesso a condições dignas de vida, é uma sociedade menos propensa ao crime. Agora, veja só, com isso não estou dizendo imune à prática daquilo que poderíamos chamar de conduta maquiavélica. Olhe para a Alemanha de Hitler, por exemplo. Nós não estamos falando de uma republiqueta, de uma república das bananas. Tratava-se de um povo que havia alcançado um alto nível de educação. Contudo, bancou aquele regime, talvez o mais satânico de toda a história da humanidade. Então, vamos lá. As doutrinas iluminam os preceitos morais. E a observância em amor dos preceitos morais prepara o coração para o discernimento e apreciação da doutrina, ou da verdade. Isso é muito importante ser dito. Agora eu vou para um outro ponto. Eu estou enfatizando a importância da doutrina. O cristianismo, vamos assim dizer, é uma religião eminentemente doutrinária. E a prática do cristianismo está estribada na compreensão da verdade, na doutrina, na teologia. Ora, contudo, para que você veja a excelência na teologia, na doutrina, para que você ame a doutrina, para que você encontre razão de ser para tudo que aí faz na doutrina, é necessário que você pratique o cristianismo. Só na prática do cristianismo você perceberá a beleza da verdade. Os limpos de coração verão a Deus. Há uma dimensão ética, há uma dimensão moral na assimilação da doutrina. Por favor, jamais confunda o estudo da teologia com algo como o estudo da biologia, uma outra ciência qualquer. O cristianismo, ele demanda da parte do estudioso da palavra de Deus uma
afinidade de alma com as Escrituras. Essa pessoa tem que ter coração. E se não tiver coração, a Bíblia sempre será um enigma para ela. E ela poderá até se manter durante muitos anos na vida de uma igreja, mas jamais sem paixão, sem brilho nos olhos. Faltará esse elemento de espontaneidade na vida dessa pessoa, porque ela ainda não teve um encontro com a beleza da verdade. E para que conheçamos a verdade, na sua beleza, beleza que reflete a majestade do Criador, é fundamental que pratiquemos a verdade. Então, quer dizer, está exposto, positivamente exposto, à elaboração de uma boa teologia, aquele que vive de modo bonito. Então, a teologia lança luz sobre a ética. E a ética faz com que o coração seja preparado para a compreensão da verdade. Quanto mais desumana essa igreja quanto mais avessa a solidariedade, a compaixão pelo que sofre, mais emburrecida essa igreja será. Ela vai poder até, como papagaio, reproduzir com exatidão o que os teólogos do passado falaram, mas jamais terá esse elemento de espontaneidade, aquilo que Martin Lloyd Jones chamava de senso de inevitabilidade. Essas pessoas jamais verão o cristianismo como inevitável em razão daquilo que elas creem. Porque são girinos espirituais, como Martin Lloyd Jones e John Stott costumavam dizer. A cabeça imensa, cheia de doutrina, mas nenhum corpo de verdade. Então, repito, as doutrinas iluminam os preceitos morais e a observância em amor dos preceitos morais prepara o coração para o discernimento e apreciação da verdade. E, por fim, última declaração da aula de hoje. As Sagradas Escrituras revelam não apenas os princípios morais que regem a vida dos que amam ao seu Criador, mas também sua aplicação prática. Portanto, elas não apenas falam sobre amor, mas igualmente falam sobre os resultados concretos da prática do amor. Vamos ao ponto. Olha só, as Escrituras revelam não apenas os princípios morais que regem a vida dos que amam o Criador. Então, o grande princípio moral que rege a vida dos que tiveram encontro com Cristo é o amor. É o amor. Então, as Escrituras falam muito sobre o amor. E declaram, sendo assim, que não há mandamento mais importante do que o que nos chama para amar o Criador e, em conexão a isso, amar o que o Criador ama. E o Criador ama os seres humanos. E por isso, então, quem ama o Criador é encontrado lá na ponta amando os membros da sua espécie. Então, as Escrituras revelam esses grandes princípios morais, mas também a sua aplicação prática. Não fala apenas sobre amor, fala sobre a manifestação desse amor quando Deus pede de nós o que nos é custoso, expõe a nossa vida ao risco de morte. Ela fala sobre esse amor na perspectiva desse sentimento quando nos deparamos com alguém que sofre. Ela fala sobre amor, mas fala sobre as implicações desse amor para as nossas posses. Ela fala sobre amor, mas fala também sobre o que esse amor vai significar no casamento, na relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, na relação do patrão com o empregado, do empregado com o patrão. E por que assim? Portanto, elas não apenas falam sobre amor, mas igualmente falam sobre os resultados concretos da prática do amor. Porque se não fosse assim, nós ficaríamos entregues a um sentimentalismo barato, sem nenhuma desembocadura prática. Falando, portanto, de um sentimento que não nos custa nada. Foi necessário que Deus falasse sobre os desdobramentos desse amor, porque nós não conseguimos ver tudo em razão da queda por intuição. Às vezes acontece esse milagre. Eu me lembro daquela história, não sei se eu já falei aqui no nosso curso,
do David Brainerd, que no seu trabalho missionário entre os índios da chamada região da Nova Inglaterra, estou falando aí do século XVIII, ele se deparou um dia com uma índia que havia acabado de sair do paganismo e que ele encontrara assim, devastada pela culpa. E aí então ela, chorando muito, o procurou para desafogar o seu coração. E disse o seguinte para ele: olha, eu estou arrasada. Ela recém-convertida, egressa do paganismo. Estou arrasada porque eu disciplinei hoje o meu filho com muita severidade. Um cristão não deve se comportar assim. Comentário de David Brainerd. Em nenhum momento eu falei naquela tribo sobre relacionamento de pais e filhos. Em nenhum momento eu falei sobre como um pai cristão deve educar os seus filhos. Eu preguei o evangelho. E aquela pessoa a partir dos primeiros princípios assimilados pela sua mente, operando a partir de um coração regenerado, sabe, fez com que ela chegasse a essa conclusão. Então ocorre isso. Só que seria temerário o ser humano ficar entregue apenas aos grandes princípios, sem receber uma direção segura acerca dos seus desdobramentos práticos. Então, por isso, a Bíblia não fala apenas sobre amor. A Bíblia fala sobre se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A maravilha, deixa eu concluir aqui para dizer o seguinte, é que essa experiência que tem marcado a minha vida nesses 40 anos de cristianismo, quando eu paro para ensinar essas coisas, falar sobre essa fé maravilhosa, sobre o aspecto doutrinário e moral do cristianismo, cresce o meu encanto pelo Evangelho. E eu espero que essa aula tenha proporcionado isso a você. De você olhar para esse cristianismo simétrico, holístico. Meu Deus, está me vindo uma palavra que me parece fraca, mas equilibrado, sabe? Mas mais do que isso, esse cristianismo majestoso, sabe? Quer dizer, que quando você olha para isso, você é levado a dizer, se a verdade existe, a verdade sobre Deus e o universo, ela existe, pode ser conhecida pelo homem. Ela só pode ser aquilo que o cristianismo ensina, pelo simples fato dessa fé ser incomparável em beleza.